Ponto onde pode ser considerado a aplicação da força da gravidade em uma massa, em um corpo. Do que estamos falando hoje? CG, ou centro de gravidade. No pé, no pé, no pé. Quando nós recebemos um aeromodelo novo, normalmente pegamos este kit, colocamos na bancada e começamos ali a instalar todos os componentes necessários ao voo. Motor, servos, bateria, receptor, chave liga-desliga, tanque de combustível e por aí vai. Ao final da montagem, eu vou ter ali uma quantidade de massa composta por todos esses componentes e o próprio avião. E esta massa é que vai decolar na hora que eu for voar o meu aeromodelo. Acontece que jamais se decola um avião recentemente montado sem fazer a verificação do CG, ou centro de gravidade. Isto é causa de queda certa, principalmente quando o piloto não é experiente e não consegue perceber o problema em tempo de corrigi-lo. Mas como que se faz a medição do CG? Primeiramente, os kits que nós compramos normalmente acompanham um manual que diz ali qual o ponto exato para realizar a medição do CG. Isso às vezes varia, principalmente quando se trata de avião asa alta, asa média e asa baixa. Há diferenças de medições em alguns tipos de construções de aeromodelos. Para o exemplo de hoje eu vou utilizar aqui como se fosse um avião asa alta, um treinador, que é o mais comum que tem, principalmente aos iniciantes, onde eu vou ter a seguinte situação: uma asa alta com perfil assimétrico. Por quê? Porque a parte de baixo é reta e a parte de cima é curva, por isso assimétrico de assimetria. Na parte curva, eu vou pegar o ponto mais alto dela e fazer uma marcação. É neste ponto que eu irei realizar a medição do meu centro de gravidade. E como se realiza isso? Uma vez identificado o ponto de medição, eu faço esta avaliação sempre com o tanque de combustível vazio. Isso é extremamente importante e é algo de confusão. Este tanque, por exemplo, aqui possui 10 onças, o que daria arredondando em torno de 300, 320 ml, portanto 300 gramas. Acontece que à medida que este combustível vai evaporando durante o voo, este peso vai diminuindo, ao ponto de eu ter 0 ml de combustível, portanto 0 gramas de peso extra. E aí é que eu tenho que tomar cuidado. Aqui eu tenho um modelinho. Aliás, o pessoal seguido pergunta: Ronaldo, este avião já voou? Ele voa? Sim, este aqui é um aeromodelo, um motor Glow, mas é um modelo U-Control. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Uma vez então identificado aqui o ponto de medição, eu seguro este avião pelos dois extremos. Claro que num avião maior eu talvez não tenha condições de fazer esta medição sozinho, aí eu peço a ajuda de algum colega, e visualizando ele de lado, o nariz do avião tem que ter uma leve tendência a cair, exatamente como está aqui sendo mostrado. Ele não pode ficar nem nivelado e muito menos com o peso de cauda. Lembremos, com o tanque vazio. Por quê? Nesta situação, com o tanque vazio, vamos imaginar que o avião está voando e apagou o motor. Como ele já está com o tanque vazio, a tendência do nariz é querer ir para baixo. E eu consigo então controlar o voo através dos comandos de profundor pelo nosso radiotransmissor. Se o avião apagar o motor com o tanque cheio, ele também vai ter uma tendência de peso de nariz um pouco maior, evidentemente, mas eu continuarei controlando com o profundor. Qual é o pior cenário? É quando o tanque está cheio e mesmo assim cheio eu tenho uma tendência que esse avião caia a cauda. Vai ficar um voo extremamente difícil, porque mesmo esvaziando o tanque, eu continuarei com o peso de cauda.
Então este é aquele voo que nós costumamos chamar de voo em parábola. O avião tende a subir porque está com peso de cauda, nós empurramos o stick do nosso radiotransmissor para o avião descer, uma vez nivelado a gente relaxa o comando, ele quer subir de novo. Então ele fica naquele sobe e desce, um voo muito difícil de conduzir e que, se ocorrido com um piloto de aeromodelo inexperiente, ele vai quebrar. Na grande maioria das vezes vai quebrar porque torna-se um voo bastante tenso. Alguns se atrapalham com essa história, mas é com tanque cheio ou com tanque vazio? Sempre. Medição de CG em avião com o tanque vazio. E um detalhe que eu não falei, o tanque sempre está imediatamente atrás do tanque, atrás do motor, na grande maioria dos casos. E já vou explicar o porquê. Nos aviões a gasolina, por exemplo, um Extra 300, alguns perguntam, mas por que num avião Extra 300 eu não preciso fazer a medição do CG? Porque na grande maioria deles, o tanque está exatamente em cima da asa. Então, independente de estar com combustível cheio ou vazio, o CG não altera. A pessoa que monta o aeromodelo já deixa ele com uma leve tendência para frente, mas o tanque aqui plenamente cheio, meio ou vazio, não vai influenciar. Então, isto depende muito de cada avião. Não é porque num gasolina não precisa, que num Glow também não vai precisar. E claro, desde que o tanque esteja em cima do centro de gravidade, que no caso do Extra é em cima da asa. Mas suponhamos, vamos a um outro cenário. Você fez a medição com o tanque vazio e o avião não está com uma pequena tendência de nariz para baixo, ele está caindo muito. Este também é um problema, não pode ser demais. Ele tem que ter uma leve inclinação. Como corrigir então? Há dentro dos nossos aeromodelos uma peça de fácil manuseio que é a bateria e que tem um peso considerável. Procure manipular esta bateria dentro do aeromodelo de forma a ajustar o CG. Mais para trás, mais para frente, no meio, muito para frente, ela vai lhe dar o ponto de referência para ajustar este CG. Agora, se mesmo com a bateria não foi possível, inevitavelmente você vai ter que colocar peso. Eu já tive uma situação de um avião recuperado de uma queda que quebrou literalmente ao meio. Ao final da montagem ele ficou com muito peso de cauda, eu consegui ajustar, mas tive que colocar uma quantidade considerável de peso na frente do avião. E que peso que eu vou usar? O que o pessoal mais costuma utilizar é aquela barrinha de chumbo utilizada para balanceamento de rodas automotivas. Normalmente é uma barrinha que tem 60 gramas, e ela vem subdividida em partes de 10 e 5 gramas. Então a gente vai tirando os pedaços ali, ela já vem com adesivo dupla face de facílima aplicação e vai colando conforme necessário. Lembremos sempre que quando for feito o ajuste a nível de cauda, um mínimo peso aqui dá uma grande diferença, porque esta área normalmente é mais comprida, então ela causa o efeito alavanca. Eu não preciso sair colocando peso aqui de qualquer jeito, é aos poucos, a fim de manipular o CG de forma gradual. Outra maneira de corrigir o CG é com o próprio motor. Você pode fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho um montante, é um montante de alumínio, mas não importa. Eu posso soltar o motor e colocar ele. Se eu quero o CG mais para frente, eu desloco o motor mais para frente. Se eu quero o CG mais atrás, eu desloco o motor mais atrás. Porque desta maneira eu estou trabalhando com o peso que já existe no avião. Eu não vou colocar mais peso, certo? CG, algo extremamente sério, não deve ser deixado para depois. E um outro detalhe, eu falei no início do episódio de hoje que quando recebemos um aeromodelo novo, kit, colocamos na bancada. Isto é num cenário ideal. Se eu comprar um avião, ganhar, enfim, um aeromodelo de uma outra pessoa, que inclusive este avião já voava, não necessariamente ele estará com o CG correto. Porque pode ser que esta pessoa não tenha feito ele de maneira adequada. Pegue este modelo, tanque vazio, faça a medição do CG também.